E aí pessoal, Eduardo na área, sejam bem-vindos ao canal Dicas Creative. Este vídeo vai ser um combo com 30 dicas para te ajudar a acelerar o processo de criação com o CorelDRAW. Com essas 30 dicas você vai fazer mais em menos tempo, então assista o vídeo até o final e se não conseguir decorar tudo, não tem problema, já salva o vídeo aí e reveja quantas vezes quiser. E deixe nos comentários qual dica você mais gostou e qual delas mais te surpreendeu. E assim que vocês colocarem em prática essas dicas, seus projetos serão finalizados em menos tempo. Para começar, deixe o seu like no começo do vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo e compartilhe também com seus amigos que queiram aprender um pouco mais sobre o CorelDRAW. E fazendo isso, vocês vão me ajudar pra caramba. Então vamos lá! E a primeira dica é atalhos para alinhamento de objetos. Então todas as letras que estão aqui em vermelho são teclas do teclado, que são atalhos para a gente poder alinhar os objetos que a gente tem no documento, tá bom? Então eu vou usar essa bolinha aqui como referência e se eu quero colocar ela no centro desse retângulo, eu aperto a tecla P, selecionando a bolinha verde, a tecla P, ela veio aqui para o centro. Se eu quero mover ela para a esquerda, aí eu preciso segurar o Shift e selecionar o retângulo aqui, ó. Os dois tem que estar selecionado, tá bom? Para as demais teclas de atalho funcionarem. Então selecionei a minha bolinha e o meu retângulo. Se eu quero mandar para o lado esquerdo, eu aperto a tecla L. Se eu quero mandar para o lado direito, eu aperto a tecla R, tá bom? Se eu quero na base, eu aperto a tecla B, ele desce aqui para a base, e se eu quero no topo, eu aperto a tecla T, ele vem aqui para o topo. Agora, se eu quero alinhar essa bolinha aqui, ó, no centro da horizontal, aqui na base, o que eu faço? Eu aperto a tecla B e a tecla C, ela vem centralizada aqui na base para mim, tá bom? Se eu quero essa bolinha centralizada do lado direito, do lado direito aqui, ó, no centro da vertical, o que eu faço? Eu vou apertar a tecla R e vou apertar a tecla E, então ela centralizou aqui na vertical, tá bom? A dica 2 é atalhos para distribuir objetos com o mesmo espaçamento. A gente usa aqui no CorelDRAW a janela de encaixe em alinhar e distribuir para poder fazer o alinhamento dos objetos. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Vou duplicar algumas vezes esse círculo, tá? Deixando espaçamentos diferentes. E se eu quero selecionar ela na mesma linha e deixar com o mesmo espaçamento, eu venho aqui em janela, janela de encaixe, aí eu venho em alinhar e distribuir. A minha já está marcada aqui, então eu vou habilitar ela aqui ao lado, prontinho. Então eu quero na mesma linha esse material aqui, então o que eu vou fazer? É só eu vir aqui, ó, e clico aqui, ele alinha na mesma linha, tá vendo? E se eu quero com o mesmo espaçamento, eu vou clicar aqui e todos vão ter o mesmo espaçamento na janela de alinhar e distribuir. Mas no CorelDRAW, com essas teclas de atalho aqui, Shift P e Shift A, você consegue fazer o alinhamento desse material sem precisar dar essa volta de abrir a janela. Se você tiver com a sua habilitada, tudo bem, você já está acostumado, mas dá para você fazer o alinhamento através desses atalhos aqui. Então eu vou dar um Ctrl Z aqui, ó. Tenho aqui todos os meus objetos bagunçados. Eu vou pegar, ó, selecionar tudo e vou usar a tecla E da primeira dica, ó, prontinho. Ele alinhou tudo na horizontal para mim. Agora eu quero o mesmo espaçamento, Shift P. E aqui nós temos todos os objetos com o mesmo espaçamento, tá vendo? Agora eu vou fazer aqui com o Shift A para vocês verem que também você vai ganhar bastante tempo na hora de compor os seus layouts. Eu vou deixar essa bem aqui embaixo, vou selecionar tudo, vou usar a dica também da primeira dica, ó. E aí eu aperto agora a tecla C, ele vai alinhar na vertical. E agora com Shift A eu deixo o mesmo espaçamento. E a dica 3 é como selecionar todo o texto de um projeto e converter em curvas para enviar para a gráfica. Ou você pode também, você tem um folheto, você gostou dos dizeres dele, né? E aí você está confeccionando um novo projeto de um outro folheto,
mas você quer manter as mesmas informações, né, e alterar apenas endereço e telefone, aí você consegue usar essa dica também, tá bom? Então vamos lá. Para ela funcionar, você precisa ter o seu material desagrupado. Com ele agrupado não irá funcionar, tá bom? Então vou mostrar com ele agrupado aqui, ó. O caminho é editar, selecionar tudo e texto. Ele não selecionou nada. Agora se eu venho aqui, desagrupo tudo, aí eu volto aqui em editar, selecionar tudo, texto. Ele marcou todo o meu texto, eu dou um Ctrl C, então se eu vou copiar esse texto para um novo projeto, eu venho aqui na página 2 e dou um Ctrl V, consigo copiar esse texto aqui. Agora, se você vai mandar o seu folheto para fazer a impressão em uma gráfica, você precisa converter esses textos aqui em curvas, para ele virar um desenho e a gráfica não ter nenhum tipo de problema na hora de imprimir o seu material. Caso você não faça isso, se a gráfica não tiver a fonte que você usou no seu material, pode ser que você tenha problema na impressão, tá bom? Então é bom sempre converter o seu texto em curva na hora de mandar o material para a impressão. E para você fazer isso é só você usar essa dica, editar, selecionar tudo, texto. Depois de todo o texto selecionado, você vem dar um Ctrl Q para transformar esse texto em curvas. Ó. Então vou dar um Ctrl Q e agora, quando eu seleciono qualquer parte do meu texto, ele vai colocar aqui em grupos de camada, tá vendo? Aqui, ó, grupos de camada aqui embaixo. Se eu selecionar aqui a parte do à vista, ó, ele vai, ó, curva em camada. Aqui a mesma coisa, ó, curva em uma camada. Então aqui o seu texto está completamente em curva e você já pode mandar o seu material para a gráfica. Dica 4. Como aplicar linhas guias rápido para definir área de segurança de um arquivo. É comum a gente receber na gráfica muitos arquivos aí de designer iniciante que vem tudo fora de alinhamento. Então às vezes a gente precisa reajustar tudo, mandar novamente para o designer para ele dar o ok e a gente fazer assim a impressão do material. Tem gráficas que ajusta, tem outras gráficas que reprovam o arquivo e assim você perde tempo na hora de enviar o seu arquivo para impressão. Então para fazer isso é muito simples, é só você vir aqui na sombra da página, dar 2 cliques, aí ele vai abrir essa janela aqui. Nessa janela você vai selecionar linhas guia, aqui você vai vir em pré-definições e nessa janelinha escolher a segunda opção, pré-definições definidas pelo usuário. E aqui você marca margens, eu vou deixar uma margem de 10 aqui, ó, e uma margem de 10. Vou marcar espelhar margens e agora eu dou um ok e as minhas margens vai ser colocada aqui no CorelDRAW automaticamente e eu posso assim ajustar toda a informação de texto dentro desse quadrado interno aqui, ó, desse retângulo interno e assim enviar o meu arquivo para a gráfica. Todo o material que você fizer, coloque essas linhas guias aqui para na hora de você enquadrar o seu material na página, né? Você não deixar que nenhuma informação de texto passe, porque na hora da guilhotina pode ser que entre muito e acabe sangrando o texto, as informações que você deixar aí no seu material. Se for fotos que você colocou para fora, que você quer que corte a foto mesmo, não tem problema. Mas informações de texto é importante que você respeite uma margem de segurança, tá bom? Vou dar um exemplo aqui, ó, vindo nesse novo documento, e eu tenho esse folheto aqui no formato de 10 por 14, e para mim colocar aqui as margens, eu vou clicar 2 vezes aqui na sombra da página, vou vir aqui em linhas guia, pré-definições definidas pelo usuário. Na margem aqui eu vou deixar uma margem de 5 milímetros, que é o mínimo que a gráfica pede para você deixar aí no seu material. Então, ó, vou marcar espelhar e vou dar um ok. Então você vai ver aqui essas partes aonde está sangrando, não tem problema, a guilhotina vai cortar aqui em cima, aqui também, ó, e não tem problema. Mas todo o meu texto, ó, ele se encontra aqui dentro desse quadrado aqui, ó, interno que as linhas guias definiu para mim, e assim eu posso enviar o meu material
sem nenhum tipo de preocupação. Posso ajustar aqui também, ó, agrupando esse bloco aqui, ó, vou desagrupar tudo, vou agrupar aqui agora novamente, ó, vou agrupar só aqui, e agora segurando o Shift eu seleciono o fundo e aperto a tecla C, e agora eu tenho o meu material aqui, ó, alinhadinho para enviar para a gráfica e fazer a impressão. Dica 5 é atalhos de zoom. Então eu tenho aqui o scroll do mouse, que é aquela bolinha que a gente tem no mouse, no meio do mouse. Então se eu dou um zoom para frente, o zoom é mais. Se eu dou um zoom para trás, o zoom é menos. Se eu aperto aqui o F2, ele vai me dar essa lupinha, aonde eu consigo, ó, clicar e arrastar, selecionar a peça que eu desejo, onde a gente chama de zoom instantâneo. Tá bom? Vou apertar novamente F2 e se eu clico aqui, ó, no documento, ó, ele dá um zoom também com um clique, que é um zoom instantâneo, tá? Mas a gente usa mais essa tecla F2 clicando e arrastando assim para enquadrar melhor o objeto, tá? Vou dar um F3, que é zoom menos, ó, F3 zoom menos, então eu consigo dar um zoom menos, e o F4 é o zoom para o que está na tela, tá bom? Então, ó, eu vou tirar o zoom aqui, quando eu aperto o F4, ele me enquadrou a página toda. Mas, por exemplo, se eu tenho algum desses objetos fora da página, se eu aperto F4, ele vai enquadrar o que está na tela, tanto a página e o que está fora da página, tá bom? Essa tecla é bem bacana, caso você esteja fazendo aí alguma coisa, você acabe esquecendo alguma coisa fora da tela, quando você apertar o F4, ele vai te enquadrar tudo o que está aqui na tela, tá bom? Então vou voltar aqui essa bolinha para dentro da minha página, e agora que eu aperto o F4, por estar dentro da página, ele enquadrou apenas a nossa página aqui. O Shift F2 é o zoom para a peça selecionada. Então, ó, se eu clicar aqui o Shift e F2, como a minha bolinha estava selecionada, ele deu o zoom e enquadrou aqui na minha bolinha, tá bom? Vou dar um Ctrl Z aqui, vou tirar um pouco do zoom, e agora se eu selecionar esse aqui, ó, Shift F2, eu consigo assim fazer o enquadramento do zoom rapidamente aqui, ó, novamente na bolinha, Shift F2, e eu consigo dar o zoom na peça selecionada, tá bom? O Shift F4 é o zoom para o que estiver na página, tá? Ao contrário do F4, tá bom? Então, o Shift F4, então, tudo que estiver aqui na página, quando eu tiver, ó, tenho minha bolinha aqui do lado de fora, ó, tá vendo? Então, quando eu der o Shift F4, ele enquadra a minha tela. Então, eu acabo perdendo aquela bolinha que ficou lá atrás. Então, se eu quero conferir se eu não tenho nada fora da minha página, eu aperto o F4 e aqui eu consigo enquadrar o que está na tela, tá bom? Então, vou voltar aqui, vou dar um Shift F4 e agora voltei aqui para o zoom para o que estiver na página. E nós temos aqui também, ó, o N, a tecla N, que é o navegar pelo zoom. Então eu tenho muito zoom aqui, estou fazendo alguma alteração, aperto a tecla N. Se eu pego aqui, ó, a minha setinha do mouse e aponto no quadrado, ele já veio aqui no quadrado. Se eu clico, eu faço a navegação aqui. Se eu aperto o N novamente, quero vir aqui para a bolinha, ó, consigo selecionar a bolinha. Aperto o N novamente, quero vir aqui na estrela, tá vendo? Ou aqui no meu texto, tá? Eu já venho aqui e consigo fazer as alterações que eu desejo. Dica 6. Selecionar objetos arrastando o mouse por cima. Tá? Para selecionar o objeto, você pode dar um clique nele e aí você acaba selecionando de maneira fácil, né? Mas às vezes você quer selecionar mais de um, aí você tem que segurar o Shift e ir clicando nos seus elementos, né? Mas também você consegue fazer isso segurando a tecla Alt e arrastando, ó. Quando a seleção tocar o objeto, você consegue fazer a seleção desse objeto sem precisar envolver ele todinho. Caso você precise selecionar mais de um objeto, essa tecla vai te ajudar, que quando você tocar, você já selecionou os três, não precisando enquadrar os três elementos aqui, ou quantos elementos tiver aí na sua página. Basta segurar o Alt e assim que ele tocar os objetos, você já tem os objetos aqui selecionados, tá bom? Dica 7. Selecionar o objeto que está por trás do outro.
Também com a tecla Alt, você consegue fazer a seleção do objeto que se encontra por trás do outro. Então, ó, clicando uma vez, eu selecionei aqui a minha estrela e você pode ver que ela está selecionada aqui, ó, me dando o nome do objeto que eu selecionei, estrela com 5 lados em camada 1. Tá vendo? Se eu seguro o Alt e clico aqui no meio da minha estrela novamente, ele já selecionou a minha elipse em camada. E se eu seguro o Alt novamente e clico novamente, ele clica aqui, ó, e seleciona o meu retângulo em camada, tá bom? Aqui às vezes você tem um objeto, e aí o objeto está maior, né, do que os outros elementos, e assim ele está escondendo, né, os outros objetos. Então, segurando o Alt, ó, eu consigo selecionar a elipse, e se eu clico novamente, o retângulo, tá? Então essa tecla te ajuda bastante quando você tem elementos aí que estão muito próximos um do outro, e na hora de você fazer a seleção, você consegue fazer dessa maneira aqui. Ou então, caso contrário, você tem que ir lá, levar o seu mouse, ó, aqui no verde, clico no verde, ele selecionou aqui a minha elipse. Se eu arrasto e clico aqui, então às vezes quando o seu elemento é muito grande aqui, ó, no caso da estrela, eu vou aumentar ela. Então eu aumentei, perdi alguns detalhes. Quando eu seguro o Alt e clico, eu consigo selecionar o que está por trás de um outro objeto. Dica 8: copiar efeitos de um objeto para outro. Então eu tenho aqui, ó, esses efeitos, um de contorno, um de sombra e um de extrusão, tá? E ele funciona também para as outras ferramentas que ficam aqui dentro desse grupo aqui, ó, tá vendo? Dentro desse grupo. Então, para a gente fazer a cópia desse objeto aqui, desse efeito aqui que tem o contorno para esse outro objeto aqui, é muito simples. Basta a gente selecionar o objeto, selecionar a ferramenta de contorno, ou vir aqui em cima na barra de propriedades e selecionar essa opção aqui, ó, copiar propriedades de contorno, tá bom? Caso no seu não tenha, você pode clicar nessa setinha aqui, ó, e aí procurar se vai ter essa parte, ó, copiar propriedades do contorno. Se não tiver marcado aqui, você marca, ela vai aparecer aqui em cima, tá bom? Então eu vim aqui, clico aqui, ele vai mudar a setinha do mouse igual aquela setinha do Power Clip, ó. Aí é só eu clicar em cima do contorno e o contorno assumiu aqui as propriedades desse objeto para este outro objeto aqui. Agora, no de sombra, eu seleciono o objeto que não tem a sombra. Dica 9: use as teclas Page Up e Page Down para navegar entre as páginas. Essa dica é muito bacana quando você está fazendo algum arquivo aí que tenha muitas páginas, como um cardápio, um catálogo, e aí você quer navegar entre as páginas sem precisar ficar vindo aqui embaixo e clicando na página desejada, tá? Então você consegue usar a página Page Up, ó, você vai subir, ó, página 7, 6, 5, pode acompanhar aqui embaixo, 4, 3, 2, 1. Se você dá mais um Page Up, ele vai abrir essa janelinha para você inserir uma página antes da página 1 ou depois da página 1, tá bom? Então aqui no caso eu não quero inserir nada, e se eu quero navegar descendo, ó, eu posso dar Page Down até chegar na página que eu escolher, tá bom? Então você navega rapidamente com esses atalhos aqui, Page Up e Page Down. Uma dica bem simples, mas bem eficaz na hora de você estiver fazendo aí um arquivo com muitas páginas. Dica 10: usar vista de várias páginas para fazer alterações mais rápido. Essa dica ela é bem legal porque você consegue visualizar todas as páginas aqui, ó, dentro da tela do CorelDRAW. E assim você quer copiar um ícone, um objeto de uma página e levar para outra,
você consegue fazer de maneira bem fácil, bem prática, fazendo esse comando aqui, ó, vindo em exibir, vista de várias páginas. E aí quando você tira o zoom, ó, todas as páginas do documento aqui se encontram na minha tela, tá? Aqui eu tenho a minha página 10, que é a dica 10, e se eu quero trazer o elemento aqui, ó, dessa página aqui para essa aqui, eu clico e arrasto, clico com o botão direito e eu consigo fazer a transferência dessa imagem para a minha página 10. Se eu quero esse coração aqui, eu clico e arrasto. Quando eu clico com o botão direito, ele já faz a cópia e eu tenho esse elemento aqui. Se eu quero trazer esse texto para cá, eu clico, arrasto, clico com o botão direito e eu tenho aqui. E se eu apertar a tecla F8, eu consigo aqui, ó, fazer a edição do meu texto digitando qualquer outra coisa para essa página aqui, tá bom? E assim você consegue selecionar. Eu tenho a minha página 10, vou pegar minha ferramenta de seleção. Se eu quero a página 15, eu clico aqui na página 15. Se eu dou um F4, que é a dica da página 5, você consegue aqui, ó, visualizar a página 15. Se eu tiro o zoom, posso vir na 18 e aqui na 18 aperto F4 e eu consigo aqui fazer as alterações que eu quero aqui nessa página rapidamente. Dica 11: habilitar vista de objetos fora da página. Aqui embaixo eu já deixei o comando aqui, ó, mas eu vou mostrar o caminho para vocês verem como é que faz. Em versões antigas do CorelDRAW, quando você tinha elementos fora da página, quando você clicava na página seguinte, ele continuava aqui para você poder colocar as fotos, por exemplo, uma em cada página, tá? E você pode ver aqui, ó, que na versão 2021 essa opção vem desativada, tá? E para a gente fazer isso aqui, ativar ela para que ela fique visível os elementos fora da página, você precisa vir aqui em janela de encaixe, objetos. Ele vai abrir aqui, então você tem as suas fotos aqui, ó, fora da página. Aí basta vir aqui nessa engrenagemzinha aqui e clicar aqui, ó, manter objetos da área de trabalho na camada. Aí você desmarca. A hora que você vier aqui na página 2, ó, as fotos vão estar aqui na sua página e aí você pode clicar e arrastar. Você pode clicar aqui, ó, e arrastar e colocando na página de maneira bem mais fácil, e assim você consegue alterar o seu documento de maneira bem rápida. Dica 12: use o botão tratar como preenchido. Essa dica é bem legal, pessoal, porque às vezes a gente tem aqui elementos que a gente cria e se a gente clica aqui, ó, no meio, ó, do documento, você pode ver que eles não estão selecionando. Aí eu preciso clicar bem em cima da linha, para que ele faça a seleção para mim. E se você deixa esse botão desabilitado, aí você tem um pouquinho mais de complicação na hora de selecionar os seus objetos, tá? Então vou clicar aqui fora da página, é só você clicar nesse botão aqui, ó, tratar todos os objetos como preenchidos, ó. Vou clicar nele e agora eu vou clicar aqui, ó, eu posso clicar dentro do objeto, ó, e ele já seleciona para mim, ó. Tá vendo? Se eu desmarco ele, eu tenho que selecionar bem em cima da linha, então eu tenho que dar zoom, ser mais minucioso na hora de pegar o mouse aqui para fazer a seleção, tá vendo? Então vou clicar fora, habilito o meu botão aqui, ó, de tratar todos os objetos como preenchido, e agora eu clico em qualquer lugar, ó, no meio dele, em cima da linha, em qualquer lugar dele, ele já seleciona para mim. É uma dica bem rápida, mas às vezes você desabilita esse botão e não sabe como habilitar, então agora você aprendeu mais esse passo aqui no CorelDRAW. Dica 13: copiar propriedades de um objeto para vários outros. Então eu tenho aqui o desenho dessa flor e eu quero fazer a cópia desse preenchimento para todas as pétalas aqui, tá? Porque se eu tiver que fazer a alteração aqui uma por uma, eu vou apertar a tecla G, aí eu vou puxar aqui, ó, aí eu tenho que pegar, abrir aqui a janelinha, né? E assim achar a cor de um lado, a cor do outro lado. Isso aqui demora muito tempo. Tem uma forma de você fazer isso aqui rapidamente no Corel e depois você faz apenas os ajustes e assim você ganha tempo na hora de
fazer um objeto complexo que tenha preenchimento, contorno, tá? Você consegue fazer isso rapidamente. Eu vou dar um Ctrl Z aqui e para a gente fazer é só a gente selecionar aqui tudo, ó. Deixa eu dar um Ctrl Z novamente, pegar aqui, ó, minha ferramenta de seleção, seleciono todo o meu objeto, seguro o Shift e vou desmarcar esse aqui. Então eu tenho aqui, ó, um grupo com 7 objetos. Se eu dar um Ctrl A, ou se eu selecionar tudo, ó, e eu dar um Ctrl G, você vai ver que tem 8 objetos, tá vendo? Então eu vou desagrupar tudo aqui novamente. E agora a hora que eu seleciono tudo aqui, ó, ele tem um grupo de 8 objetos. Segurando o Shift eu desmarco esse que eu quero copiar a propriedade dele para os demais, tá bom? Feito isso, eu vou vir aqui em editar, copiar propriedades de, e eu vou marcar aqui, ó, caneta de contorno, que é a espessura do meu contorno, a cor do contorno, que é essa cor que eu tenho no contorno aqui, e o preenchimento, que eu tenho um preenchimento de degradê aqui. Isso também pode ser um preenchimento sólido, tá? Independe do preenchimento. E se você estiver fazendo esses efeitos em texto, você só marcar a opção de propriedades de texto também, que aí vai funcionar. E agora eu dou um OK, a minha seta do mouse mudou para aquela setinha semelhante à do Power Clip, e é só eu clicar aqui, ó, nessa peça que eu tenho o contorno e o preenchimento, e prontinho, ó, já assumiu o preenchimento aqui para mim em todas as partes. E se eu quero editar eles agora, eu clico fora e eu venho aqui agora clicando, pois eu já tenho as cores colocadas no local, ó, e aqui eu posso ir editando e brincando aqui, fazendo as alterações que eu desejo mais rapidamente. Dica 14: configurar distância de deslocamento. Essa dica aqui ela é bem legal para a hora que a gente vai fazer vetorização de um desenho, de uma imagem, ou redesenho de uma logomarca. Aí a gente consegue configurar o deslocamento para a gente assim fazer a vetorização. Então para a gente fazer isso aí é muito simples, tá? Então eu vou clicar aqui na imagem que eu tenho e ela tem aqui, ó, o deslocamento dela aqui 107, tá? Então eu vou clicar aqui, ó, vendo que é 107, eu posso agora clicar fora da página e eu tenho aqui a área de distância de deslocamento. Então aqui eu posso colocar, ó, 120 para que eu possa redesenhar as partes do meu desenho aqui e jogar aqui para o lado. Então eu vou fazer um exemplo aqui apenas no olho do personagem, ó. Vou clicar aqui, ó, na ferramenta retângulo, segurando o Shift e o Ctrl, eu vou fazer um círculo aqui, ó, e soltar, e agora eu posso ajustar, ó, esse círculo e posicionar ele aqui com a minha ferramenta de seleção, ó, aonde eu desejo, e assim eu venho ajustando. E agora eu faço uma cópia, ó, segurando o Shift, vou diminuir, clico com o botão direito, fiz uma cópia, e agora eu posso enquadrar essa parte aqui, vou dar um pouquinho mais de zoom, e assim a gente vai vetorizando, ó, aperta aqui, tiro o contorno, esse aqui eu coloco preenchimento em preto, tiro o contorno, e agora eu pego aqui, ó, bloqueio a minha imagem para que ela não corra, seleciono aqui a parte do meu olho, clico e arrasto para cá, ó, clico com o botão direito, espelho para o outro lado, e a hora que eu seleciono os dois e aperto a setinha do mouse, eu já tenho aqui os olhos do meu personagem. E se eu quero continuar redesenhando, eu venho aqui, seguro o Shift e o Ctrl, faço uma bolinha aqui, ó, do tamanho que eu desejo, solto ela, e agora aqui eu posiciono o círculo que eu acabei criando aqui, ó, posiciono da melhor maneira, ajustando aqui, e aqui eu faço uma cópia, trago para cá, e agora eu seleciono os dois aqui, pinto de vermelho, posso engrossar um pouquinho o contorno, né, deixando mais ou menos assim, e a hora que eu deslocar, ele já cai aqui, e a hora que eu fizer o restante do desenho, quando eu deslocar, você tira uma imagem que está toda serrilhada assim, ó, você redesenha o desenho ficando com essas formas aqui perfeitas. Você pode esticar da maneira que você desejar, que ele não vai ter essa distorção que tem aqui nessa imagem, e
E aí você pode fazer o seu material impresso sem nenhum problema. 15ª dica: atalho para editar texto. Às vezes você está compondo o seu layout aí e você pega aqui uma cópia do texto que está em cima e você vai digitar um novo texto fazendo uma cópia aqui, e aí você tem que locomover o seu mouse até aqui a barra de ferramentas e selecionar a ferramenta texto, tá? Mas tem um jeito de você fazer isso aqui, tá? Que a própria ferramenta texto mostra, que é o atalho F8, e aí você consegue ganhar tempo na hora de fazer a alteração no texto, tá bom? Você não precisa pegar a ferramenta aqui, pintar todo o texto aqui e redigitar o material novamente. Vou dar um Ctrl Z aqui e vou apertar aqui a minha tecla F8, tá? Pego aqui a minha ferramenta de seleção, seleciono o meu texto, F8, e aí eu consigo, ó, digitar novamente. E aqui eu já tenho a alteração do meu texto bem rápido. E aí eu vou fazer mais uma cópia aqui embaixo, ó, e F8 novamente. E aqui eu peço para prontinho nosso texto. De maneira bem rápida e bem prática, a gente consegue fazer a alteração no texto com a tecla F8. 16ª dica: alterar cores rapidamente de um documento. É muito simples fazer isso aqui no CorelDRAW e você não precisa desagrupar o seu folheto aqui no caso, né, que eu estou usando como exemplo. Você não precisa desagrupar e segurar aqui, ó, o seu material aqui, selecionando as cores que você quer alterar, tá? Você pode clicar aqui e aí mudar a cor por aqui. Isso aqui demora muito tempo de fazer e você tem um jeito bem simples de mudar todas as cores desejadas de um projeto através do painel localizar e substituir. Então nós vamos vir aqui em janela, janela de encaixe, e vamos procurar aqui localizar e substituir. Então nós temos aqui, ó, o painel aberto. Você vai estar desse jeito de vocês. Você clica aqui em cima e vem aqui, ó, substituir objetos. Vai deixar marcado a opção cor. E aqui na parte de localizar, ó, eu vou localizar esse amarelinho que eu desejo substituir e vou trocar essa cor por esse verde limão aqui, ó. Por esse verde aqui, para vocês verem. E aí marca todas essas opções aqui, ó, tá? E aí manda substituir tudo. E aí, ó, você já alterou todo o seu material de maneira rápida e fácil aqui no CorelDRAW. Agora eu vou voltar ao original para a gente reforçar aqui, ó. Pego aqui, seleciono o laranjinha, esse laranjinha aqui, ó, eu vou pegar e vou escolher o verde. E agora eu consigo voltar às cores original do meu material. Bem rápido e bem fácil fazer a alteração das cores aqui no CorelDRAW dessa maneira. 17ª dica: como encontrar bitmaps e RGB e converter para CMYK ou o contrário, tá? Essa dica aqui é bem legal quando você trabalha com catálogo ou com aqueles tabloides, onde tem muita foto, tem muita imagem, né? E você recebe do seu cliente, não sabe se o material veio em CMYK já pronto para fazer a impressão. Então, para fazer a conferência do seu material, é só você fazer o seguinte: você vai clicar com o botão direito fora da página, vir aqui em propriedades do documento, e você vai descer a barrinha de rolagem até esse menu aqui, ó, de objetos bitmap. E aqui nós podemos identificar que nós temos aqui algumas imagens em CMYK e outras em RGB. Então, se o seu material for material impresso, você precisa transformar todas essas imagens aqui de RGB para CMYK, tá bom? Então vou dar um OK aqui. No caso aqui, como é poucas fotos, você clica em cima da imagem, aqui embaixo, ó, já vai te dar se ela está em CMYK ou RGB, tá vendo? Vou clicar aqui, tá CMYK, essa daqui também, essa daqui já está em RGB, tá vendo? Então você clicando uma a uma, você vai identificar ela, tá?
Mas existe um jeito bem mais fácil de você identificar, porque aqui é pouca imagem. Imagine se você está trabalhando num projeto que tem muitas imagens. Então, para localizar dessa maneira aqui, vai demorar bastante. Então, para você fazer isso, basta você vir aqui novamente no menu Janela. Aqui no menu Janela, vir em Janela de Encaixe, e nós vamos ativar novamente Localizar e Substituir da dica 16. Tá? E aqui, ao invés da gente substituir objetos, a gente vai marcar encontrar objetos. E agora é só a gente vir aqui e clicar adicionar consulta. Então ele vai abrir uma janelinha aqui para mim, ó. Vamos aguardar. Aqui eu vou minimizar esse campo e aqui, ó, eu vou ticar a opção bitmap e agora eu clico em cima do texto aqui, ó, bitmap, para ele ficar azulzinho. Aí eu vou clicar aqui em tipo e aqui em cima, ó, eu vou escolher o RGB, que é o que eu quero localizar, e vou dar um OK e vou mandar localizar tudo. Localizou tudo, eu posso vir aqui em bitmap, converter em bitmap e aí eu deixo em CMYK 300 dpi e dou um OK. Tá vendo? Aí eu tenho todo o meu material agora em CMYK. Porém, quando eu trago para cá, perceba que quando eu transformei em bitmap, ele já transformou as 4 imagens. E às vezes você precisa trocar de posição a imagem e fazer assim não é legal. Então eu vou dar um Ctrl Z aqui, ó, e a gente pode fazer o seguinte, ó, clico fora e a hora que eu clicar aqui, ó, ele vai localizar uma. Vendo? Ele vai localizar um a um. E agora é só eu vir aqui em bitmap, converter em bitmap e vou dar um OK e clico aqui novamente, ele vai selecionar o próximo bitmap, converter em bitmap e dou um OK e no próximo eu repito o processo convertendo todas as minhas imagens, ó, em bitmap. Aqui vou dar um OK e se eu mandar procurar, ele vai dizer que não temos mais nada em RGB. Nesse caso aqui nós temos ainda a imagem de fundo, ó, que se encontra aqui em CMYK, tá vendo? Então já converteu tudo para mim e agora eu tenho as imagens, ó, individuais, e se eu quiser trocar de posição, eu consigo trocar a posição delas de maneira bem fácil aqui no CorelDRAW. 18ª dica: mudar os padrões de cor de RGB para CMYK de maneira bem fácil aqui no CorelDRAW, ou o contrário também, você pode mudar de CMYK para RGB e o seu arquivo ficar totalmente em RGB, as cores do seu material. Então, para fazer isso daí, a gente vai usar novamente o painel Localizar e Substituir, que eu já deixei ele aberto aqui, e na dica 17 você vê como que abre usando aqui o menu Janela, Janela de Encaixe, Localizar e Substituir, tá bom? Então aqui, ó, com o material pronto, eu vou deixar aqui, ó, em Substituir Objetos. Aí eu vou mudar aqui, ó, para Modelo de Cor ou Paleta, tá bom? E agora aqui em cima, ó, no Localizar, eu vou clicar em Modelo de Cor Específico e nessa janelinha eu vou selecionar RGB e aqui embaixo eu vou deixar CMYK, porque eu quero que as minhas cores ficam todas em CMYK. E aí eu marco todos os campos aqui, ó, e agora eu venho e substituir tudo e ele vai pensar, prontinho. Ele deu até aqui, ó, na paleta de documento todas as cores usadas e convertida em CMYK. E agora, se eu clicar no meu folhetinho aqui, eu posso ver, ó, o retângulo em camada aqui, ó, CMYK. Tá vendo? Se eu clicar aqui no rosa, ó, CMYK. Então todas as cores foram convertidas em CMYK. Agora, se o material está em CMYK e eu quero deixar ele todo em RGB, é só eu fazer o contrário. Venho aqui, mudo para CMYK e aqui eu mudo para RGB e aí eu volto as cores de acordo com o que estava no meu documento. Então, na hora de você fechar um arquivo e mandar para a gráfica, às vezes você criou o documento e aí você mesclou, como eu sempre deixo aqui, ó, a paleta que fica aqui, a paleta de CMYK, e do lado aqui a paleta de RGB.
E às vezes eu estou criando um documento, eu acabo misturando as cores, então na hora que eu vou fechar o arquivo para impressão, eu pego e faço esse processo aqui, para que eu possa ter as minhas cores todas em semi, revisando assim todo o meu documento e o meu projeto. 19ª dica: alternar entre o conta-gotas e o baldinho de preenchimento. Essa dica é bem legal na hora que a gente fez a vetorização de uma imagem e a gente quer fazer o preenchimento dela com as cores a qual a gente vetorizou. Então eu vou usar as cores dessa outra imagem aqui como referência para pintar essa daqui. Então eu vou pegar aqui o meu conta-gotas, vou dar um clique aqui no vermelho, ele mudou a minha ferramenta para o preenchimento. Então, a hora que eu clicar aqui dentro, ó, ele já vai assumir a cor vermelha. Então, eu já fiz todas as alterações na cor vermelha e agora eu não preciso voltar aqui na ferramenta para selecionar aqui no caso, o nosso baldinho de preenchimento, tá vendo? Eu não preciso vir aqui e mudar entre essas duas ferramentas. Eu só seguro o Shift. Deixa eu clicar aqui fora, seguro o Shift. Ele já mudou. Eu venho aqui, pego o tom da pele, coloco aqui, aqui, aqui e aqui. E a hora que eu quiser voltar, não preciso deslocar o mouse para lá, aperto o Shift. Já tenho aqui outra parte do meu desenho. Clico aqui, ó. Ele pegou a minha cor. Vou dar um Ctrl Z, agora eu preencho aqui de novo, seguro o Shift e vamos pegar o azul dos olhos. Peguei o azul e agora eu pinto aqui. E essa dica é bem legal porque você ganha tempo não precisando deslocar o mouse para alternar entre essas duas ferramentas aqui. 20ª dica: repetir a última ação feita. Essa dica aqui ela é bem legal. É muito rápida ela, tá? E a gente consegue também acelerar alguns processos na hora da criação usando essa dica aqui. Então eu vou clicar aqui, ó, por exemplo, eu locomovi esse material para cá. A hora que eu clicar nesse daqui, eu dou um Ctrl R, ele vai locomover a mesma distância que eu locomovi aqui com o mouse, tá bom? Se eu clico aqui e clico mais uma vez e faço a rotação desse material, quando eu clico aqui, eu dou Ctrl R, ele também repete a ação feita nesse material. Eu posso também aqui, ó, inclinar, ó, posso inclinar e a hora que eu clicar aqui, eu dou um Ctrl R e você consegue repetir esse processo. Se eu pego aqui, ó, clico, seguro e arrasto o Ctrl aqui, clico com o botão direito e faço uma cópia, a hora que eu clico aqui, dou um Ctrl R, ele também faz uma cópia aqui para mim. Então esse atalho Ctrl R ele é bem útil também na hora da gente estar desenvolvendo o nosso material aí no CorelDRAW. Uma dica fácil, simples, muita gente já conhece, mas quem está iniciando ainda não conhece essa dica aqui e pode estar usando a partir de hoje. 21ª dica: mudar o tema do CorelDRAW para escuro. Essa dica aqui é para aquelas pessoas que gostam de usar o tema escuro, tá? Nos programas, diminuindo assim a claridade do monitor. Então tem muita gente que prefere usar o modo escuro, inclusive eu só gravo assim a tela do meu computador nesse modo. Por causa das videoaulas eu acho que fica mais fácil para visualizar tudo, tá? Mas eu na hora que estou trabalhando, desenvolvendo algum projeto, eu também procuro usar o modo escuro. Então, para fazer isso é só a gente vir aqui em opções, personalização. E aqui na personalização você já tem aqui a aparência. E aí você pode vir aqui, ó, o meu, ó, tem um modo leve e tem o médio, que é o que eu sempre deixo. E aqui nessas bordas você consegue também personalizar, ó. Eu sempre deixo um pouquinho aqui, ó, mais escuro, por causa que na hora que a gente vai pegar uma imagem PNG, se o fundo está muito branco, não dá para perceber que a imagem estava em RGB. Tá bom? E aqui você personaliza, ó, tá vendo? Deixa aqui mais cinza, ó. Vou mudar aqui para cinza.
E essa parte aqui de cima, se você quiser nas bordas da janela, você pode colocar da cor que você quiser. Pode colocar vermelho, pode colocar em azul. Aí você coloca da cor que você quiser, as bordas aqui em cima, tá bom? Essa aqui eu acabo que nem mexendo, né? Volto aqui na posição que é pro cinza mesmo. Então fica dessa maneira aqui. E aí nas videoaulas eu gravo aqui, mas para você colocar no modo escuro, você pode vir aqui no escuro, ou então pode vir aqui no preto. E aí você pode configurar aqui também, tá? Do jeito que você quiser nessas duas janelinhas aqui, tá bom? Então esse aqui é o modo de você colocar o CorelDRAW no tema escuro. 22ª dica: ajustar texto ao caminho só com o mouse. Essa dica aqui ela é bem rápida, bem simples, tá? Você tem aqui, ó, uma curva, tá? Isso serve para uma curva, serve também para um círculo, tá? Então eu já vou fazer um círculo aqui, uma cópia do meu texto, para mostrar para vocês que funciona em qualquer forma essa dica aqui. E aí para você colocar esse material, você teria que vir aqui em texto, né? E aqui você procurar, ó, ajustar texto ao caminho. Ah, mas existe uma forma rápida e prática para você colocar o seu texto nos objetos que você cria aí. Então eu vou pegar aqui, ó, vou ter que aumentar mais esse círculo, né? E vou descer um pouco mais a minha linha aqui, ó. Vou até colocar o círculo para fora da página. E agora, para a gente poder aplicar esse texto na nossa linha aqui, eu clico com o botão direito em cima do meu texto e arrasto. O cursor do meu mouse vai mudar para essa mira, eu solto. E aí eu venho aqui ajustar texto ao caminho. E aqui o meu texto está pronto. Existe também uma outra forma. Basta eu pegar a minha ferramenta aqui, ó, de texto e vir aqui, ó, clico aqui e aí eu digito o que eu quiser e ele vai ganhando a forma do meu texto, tá bom? Eu vou deletar aqui, ó, vou deletar todo esse texto que eu digitei e vou aplicar aqui com o mouse, que esse é o intuito da dica, tá bom? Vou pegar minha ferramenta de seleção, clico com o botão direito, arrasto, transformo na mira, eu venho aqui, ajustar texto ao caminho e agora é só dar um Ctrl K, clico fora, clico aqui, dou um Ctrl K e eu consigo, ó, deletar a minha linha e eu tenho aqui o meu texto, tá bom? Vou dar um Ctrl Z para a linha voltar aqui e para mim fazer no círculo a mesma coisa, clique e arrasto, mudou para mira, texto ao caminho e o meu texto já ficou aqui em cima da minha forma. Deixa eu colocar ele aqui desse jeito, dar um Ctrl Z, vou clicar fora, vou selecionar aqui, trazer aqui para dentro e vou descer aqui a minha linha para me enquadrar da melhor maneira aqui na página. E é assim que a gente faz para colocar um texto no caminho apenas com o mouse. 23ª dica: adicionar botões de posicionamento de texto. Essa dica é bem legal porque depois que você usou a dica aí 22, né, para ajustar o seu texto ao caminho com o mouse, aí para você centralizar ela aqui, você ativar esses botões para fazer a diagramação aqui de maneira mais rápida e mais simples. E para adicionar esses botões aqui na nossa barra de propriedades, a gente vai precisar vir aqui em configurações aqui, né? Opções, personalização. Nós vamos vir aqui em comandos e aqui a gente vai digitar, ó, no comandos, posicionamento de texto. E aí eu vou clicar e arrastar aqui, ó, para fora. E esse de baixo também eu vou clicar e arrastar e colocar aqui embaixo. Deixa eu fechar ele aqui e colocar um dentro do outro, tentar colocar um dentro do outro. Prontinho. E agora eu estico a minha barrinha aqui, ó. Aí ele vai me dar essas duas opções. Eu venho aqui, ó, e encaixo aqui na minha barra de propriedades, tá? Então vou deixar ela aqui e eu vou dar um OK agora e eu tenho as minhas barrinhas aqui.
Então a hora que eu pego aqui com o mouse, clico com o botão direito, arrasto e posiciono aqui, ó, ajustar texto ao caminho, eu posso vir aqui nessa janela, ó, colocar ele para baixo, colocar ele aqui para cima, ó, tá? Você tem todas essas opções aqui, ó, para você usar, e também tem essa parte aqui de você centralizar ele, ó. Deixa eu dar um Ctrl Z, vamos deixar aqui na primeira posição, e agora eu posso vir aqui, ó, e colocar ao centro, e você consegue ajustar, ó, no final ou então lá no início, tá bom? E assim você pode, ó, deixar acima da linha, aqui abaixo da linha, aqui você pode deixar no centro da linha, ó, tá? E nesse outro aqui você vai deixar aqui por cima, tá bom? Então você adicionando esses botões, você consegue ter um controle mais rápido para posicionar o seu texto aí no centro do objeto a qual você desenhou ou da forma que você tem aí no CorelDRAW. 24ª dica: adicionar atalhos de comandos que mais usamos. Essa dica é bem legal, pessoal, porque a gente consegue acelerar ainda mais o processo de criação no CorelDRAW, configurando alguns atalhos além daqueles que já existem aqui no CorelDRAW. Por exemplo, nesse caso aqui eu vou configurar dois atalhos que eu mais uso na hora que eu estou fazendo os meus layouts, que é o Power Clip e o desfocagem gaussiana. Então primeiro eu vou fazer o do Power Clip, depois eu faço do desfocagem gaussiana. Para a gente adicionar esse atalho, eu vou vir aqui em opções, personalização, e eu vou digitar aqui, ó, selecionar comandos, e dentro dessa barrinha de pesquisa eu vou digitar Power Clip, e aí ele vai me dar todas as opções de Power Clip. Então, como a gente tem que clicar em cima da imagem com o botão direito, selecionar Power Clip, depois pegar a setinha e mirar lá no objeto a qual a gente quer colocar a imagem dentro, então a gente tem 3 cliques, né? Então a gente pode vir aqui em Power Clip, eu configurei essa tecla de atalho aqui, ó, tá? Então vou clicar nela, vou excluir para poder fazer novamente para vocês verem. Vou dar um Ctrl Alt P de Power Clip e vou designar, e aqui eu dou um OK. E agora, a hora que eu for colocar o meu Power Clip, eu não preciso clicar com o botão direito, vir aqui em Power Clip e depois fazer isso aqui, ó. Eu vou dar um Ctrl Z, eu já consigo Ctrl Alt P, seleciono a imagem, Ctrl Alt P, ele já mudou para setinha, eu já consigo colocar aqui. E para esses outros comandos aqui você também consegue fazer, mas eu acho que não tem necessidade, tá? Então eu vou deixar dessa maneira aqui mesmo, mas se você quiser configurar atalhos para esses comandos aqui, você também consegue aqui no CorelDRAW. O outro agora é o desfocagem gaussiana, que eu uso bastante. Então eu volto aqui, efeitos, personalização, e vou vir aqui digitar desfocagem, e aí eu seleciono desfocagem gaussiana e eu coloquei aqui, ó, Ctrl Alt D de desfocagem. Então eu vou novamente aqui eliminar, vou clicar aqui, ó, Ctrl Alt D, e agora eu vou designar, marco aqui atribuir aqui, ó, marca essa janelinha. Toda vez que você criar o seu atalho, você marca aqui essa opção atribuir e ir para conflito, tá? Você marca aqui para não dar nada errado aí na hora de você configurar o seu atalho. Vou dar um OK. Então quando eu dar Ctrl Alt D, eu já consigo aqui, ó, com a minha barrinha de desfocagem gaussiana, consigo aplicar o efeito de desfocagem gaussiana rapidamente aqui no CorelDRAW. Se você não tem essa tecla de atalho, você precisa vir aqui em efeitos, desfocar, desfocagem gaussiana, e aí você aplica a desfocagem gaussiana. Tá vendo? Ele funciona tanto no atalho quanto aqui no menu de efeitos, mas eu acho bem mais simples você pegar Ctrl Alt D, ele já abriu aqui e você configura. Mas aí você configura a tecla de atalho com o que você achar melhor, não precisa ser essas que eu coloquei, eu coloco porque eu já estou acostumado, tá? 25ª dica: selecionar objetos sem precisar desagrupar o documento. Essa dica aqui, ela parece bobagem, mas ela é bem útil na hora de a gente fazer pequenas correções aqui no documento, tá?
Aí de repente você mandou o layout para o cliente pediu uma alteração de mudança de cor ou alteração num texto, você não precisa desagrupar tudo e fazer essa alteração. Então para você fazer isso aí, eu vou agrupar o meu texto, o meu material aqui, né? Vou deixar ele todo agrupado. Se eu desagrupar ele aqui, ó, eu puxar, ó, vocês vão ver que tá. E agora é só agrupar aqui novamente, para vocês verem que funciona essa dica aqui de segurar o Ctrl e selecionar o objeto que você quer mudar a cor, tá bom? Então vou pegar esse campo aqui, ó, de preço e vou mudar a cor dele. Então vou segurar o Ctrl, cliquei aqui, ó, já selecionou. Eu posso vir aqui, ó, e pintar de verde. E aí segurando o Ctrl, eu venho aqui novamente e pinto de verde, tá bom? Então já fiz uma pequena alteração aqui, bem rapidinho, sem precisar desagrupar o meu documento. E aí se eu quero alterar também um texto, eu seguro o Ctrl, selecionei o texto aqui, eu aperto o F8. E prontinho, já tenho o meu texto alterado. Bem rápido, bem fácil, e essa dica aí eu creio que vai ajudar bastante. Parece besteirinha, mas é bem útil na hora de você fazer pequenas correções aí no seu projeto. 26ª dica: como soldar texto rápido no CorelDRAW. Essa dica aqui ela é muito bacana porque a gente elimina alguns processos na hora de soldar o texto, tá? Tem algumas fontes que a gente vai fazer um adesivo, recorte, e aí ela vem dessa maneira aqui. Se a gente fizer mandar desse jeito para plotter de recorte, a gente vai ter problema na hora de fazer o recorte desse adesivo. E aí, para a gente corrigir essa falha aqui, antigamente eu fazia da seguinte maneira: eu chegava, selecionava o texto, dava um Ctrl K, dava um Ctrl K novamente, e aí vinha aqui na outra parte, ó, Ctrl K de novo, para poder ficar separado letra por letra, tá vendo? Depois que eu separei letra por letra, eu selecionava tudo, dava um Ctrl Q aqui no teclado para transformar todo esse texto aqui em curva, e aí eu vinha aqui em soldar, e aí fazia toda a correção no texto, e aí eu mandava para plotter de recorte para recortar o meu texto, tá? Aí eu descobri uma segunda maneira de fazer isso daí, que é bem mais rápido, né, do que dar toda essa volta aqui separando letra por letra, convertendo em curvas. E esse outro modo aqui é bem mais fácil e bem mais rápido da gente corrigir esse processo. Então eu tenho aqui, ó, o meu texto, ó, se eu apertar F8 aqui, ó, eu consigo apagar. Então eu não quebrei ele está todo aqui o texto normal, e é um texto, tá? Ele não está em curvas. Então para a gente soldar ele aqui, é só vir aqui em objeto, formato, soldar. Pronto, texto soldado. E agora ele se transformou em uma curva, sem eu precisar dar o Ctrl Q, ele já fez a solda aqui automaticamente para mim no CorelDRAW. 27ª dica: como corrigir pontas em contorno e manter a característica da fonte. Você está lá fazendo o seu layout, e aí você está engrossando o contorno de uma fonte, e de repente você se depara com essas pontas aqui, ó, dessa letra. Aí como que você faz para corrigir isso? Existem duas maneiras de você fazer isso, tá? Uma que não fica legal, você perde as características da fonte, e outra que é o jeito certo, tá? Então eu vou apertar aqui F12 para vir no meu menu de contorno, tá? E aí para você corrigir do jeito errado, você vem aqui e arredonda os cantos, e aí você perdeu a característica da fonte, porque a fonte não tem os cantos arredondados, tá bom? O jeito certo de corrigir esse detalhe, vou dar um Ctrl Z aqui, ó, vou cancelar, tá? O jeito certo de você corrigir e manter as quinas aqui da fonte, mantendo a característica dela, é apertando F12, e aqui, ó, onde está escrito limite de meia esquadria, você vem aqui e coloca 45 e dá um Enter, e aí você corrigiu aquelas pontas e manteve a característica da fonte com as quinas aqui, ó, sem precisar ficar com os cantos arredondados, tá? Se eu quiser pegar aqui e apertar F12 novamente, tá? Eu posso aqui, ó,
colocar apenas atrás do preenchimento, tá? E fica dessa maneira aqui, tá bom? Então esse é o jeito correto da gente eliminar essas pontas aqui e manter a característica da nossa fonte. 28ª dica: como colocar contorno em volta de imagem aqui no CorelDRAW. Essa dica aqui é apenas para iniciante, tá? Você que já trabalha com CorelDRAW há algum tempo, você sabe fazer esse processo aqui com as mãos nas costas, tá? Inclusive tem algumas pessoas que usam macros que faz esse efeito aqui bem rapidinho. Então, para a gente começar aqui, ó, eu vou clicar na minha imagem, vou vir aqui em efeitos, ajustar, contraste, brilho e intensidade e puxar as barrinhas aqui, ó. Se eu redefinir, eu posso puxar as barrinhas aqui tudo para menos 100, ó. E aí eu dou um OK, tá? Após feito isso, eu volto aqui em cima, ó, em rastrear bitmap, ó, rastrear bitmap, e aqui eu vou usar o rastreio rápido, mas se você quiser você pode usar o clip art ou o logotipo detalhado, tá? Eu vou usar o rápido aqui para ser rápido na aula. Prontinho, ele já fez a silhueta do meu personagem. Eu vou mandar aqui para o lado, e essa imagem aqui eu volto em efeitos, ajustar, contraste, brilho e intensidade e vou mandar redefinir e vou dar um OK. E agora aqui, ó, vou tirar preenchimento e vou colocar um contorno em verde, tá? E agora eu volto para cima do meu personagem, porque eu configurei aqui, ó, também já dei essa dica aqui nos vídeos, a configuração de deslocamento, para na hora que você quiser voltar o seu material em cima da imagem, você consegue de maneira bem fácil. Depois de ter feito aqui, ó, essa parte do contorno, você vai vir aqui na ferramenta contorno, ó, dentro desse grupo aqui, selecionar a ferramenta contorno, e aqui você vai puxar um contorno, ó, externo, e aí você coloca 3, que eu uso aqui na gráfica 3 milímetros, para poder deixar dessa maneira aqui. E aqui, ó, eu vou deixar a cor do contorno em preto mesmo, tá? Deixar em preto. E agora é só eu clicar com o botão direito em cima desse contorno, separar contorno, tá? E agora eu deleto esse contorno verde, trocando a minha ferramenta para a ferramenta de seleção. Consigo eliminar esse contorno verde, e com esse contorno aqui, ó, eu pego a minha ferramenta de forma e consigo eliminar, ó, esses nós, para não ficar buraco no meu adesivo aqui, caso eu for fazer um adesivo, ou caso eu queira o contorno da imagem aqui para usar numa thumbnail, para usar em uma capa de um vídeo, tá? Você consegue fazer dessa maneira. Eu gosto sempre de, depois de criar o limite aqui, deixar com a linha vermelha, tá? Mas aí é a questão de gosto, cada um faz do jeito que gosta, tá? Então prontinho, temos aqui o contorno em volta de uma imagem. 29ª dica: como colocar contorno em volta de uma imagem, parte 2. Tá? A gente viu aqui na 28ª dica como colocar contorno em volta de uma imagem para fazer um adesivo, usar a imagem numa capa, numa thumbnail, numa capa por Facebook, tal. Então eu te mostrei aí na 28ª dica, e agora aqui na 29ª tem uma forma de você colocar o contorno em volta dessa imagem aqui, bem simples. A gente sabe que se vier aqui na ferramenta retângulo e clicar 2 vezes, a gente vai ter um contorno em volta da página toda. Vou dar um Ctrl Home e vou engrossar aqui o contorno, ó, e assim ele vai criar uma borda. Como fazer isso nessa imagem aqui, ó? É muito simples, basta a gente vir aqui, ó, eu vou deixar aqui o contorno mesmo, vou deletar ele para não atrapalhar. Eu seleciono a minha imagem, seguro o Shift e clico 2 vezes no contorno, e agora eu posso fazer a moldura. Então às vezes você está criando aí um layout onde tem muitas fotos e você quer colocar uma borda, né? E nessa borda aí que você criou, você quer colocar uma corzinha,
Então dessa maneira aqui você coloca o contorno em volta da imagem de uma maneira bem rápida aqui no CorelDRAW. Uma dica bem simples, bem fácil, mas eu sei que vai ajudar bastante. Chegamos ao final das 30 dicas, com a 30ª dica, que é como remover fundo branco de imagem rapidamente. Aqui no CorelDRAW a gente tem uma ferramenta chamada máscara de bitmap, onde você consegue eliminar determinadas cores de uma imagem, tá? Então eu vou mostrar o exemplo aqui para vocês e funciona com imagens que sejam dessa maneira aqui. Por exemplo, eu tenho essa imagem que é preta, né? A maior parte da imagem está em preto e alguns tons de cinza. Porém, o fundo é completamente branco e o interior da imagem é branco. Então eu quero eliminar todo esse branco aqui dessa imagem. Eu consigo fazer isso daqui rapidamente através da ferramenta máscara de bitmap. E eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou pegar e selecionar aqui a máscara de bitmap. E aqui vai abrir esse painelzinho para mim. O de vocês vai estar dessa maneira aqui, ó. No 0, tá? Vai estar aqui no 0 e aqui mostrar selecionado. Então o que a gente vai fazer agora? Eu vou marcar essa primeira caixinha aqui e com o conta-gotas eu seleciono ele e vou selecionar o branco da minha imagem. Agora eu vou colocar uma tolerância aqui, ó, de 10 e vou marcar essa opção de cima, ó, ocultar selecionado, que é o branco, né? Eu selecionei o branco e quero ocultar ele. A hora que eu der um aplicar, eu dou um OK. O branco foi completamente removido, ó, da minha imagem. Eu vou pegar aqui, fazer um retângulo e pintar de uma outra cor para vocês verem. Vou pintar de amarelo, vou dar um Ctrl End para o final da página. Então eu tenho aqui, ó, remover o contorno desse retângulo e agora eu vou centralizar ele na minha imagem, C e E. Então aqui criei a cor. Se eu quiser remover esse amarelo depois, né, é só eu converter aqui, ó, para bitmap. Eu vou selecionar os dois, eu vou converter aqui para bitmap, ele se tornou uma nova imagem, tá vendo? Aí eu quero remover esse amarelo agora, eu posso marcar aqui a segunda caixinha, eu clico aqui no conta-gotas e seleciono o amarelo com a mesma tolerância aqui, ó, de 10%, vou colocar aqui 10%, eu vou dar um aplicar e vou dar um OK. Ele removeu o fundo da minha imagem. Tanto faz a cor que estiver no fundo, você vai estar eliminando completamente aquela cor do seu desenho. E você consegue fazer isso através da máscara de bitmap, porém essa ferramenta não funciona muito bem quando você tem aqueles degradês, aquelas imagens que tem gradiente, tá? Você tem um pouquinho de dificuldade na hora de remover, principalmente se o contorno da imagem tiver a mesma cor que você está tentando remover no fundo. Então na hora que você remover o fundo, aquela cor que tem no contorno, se tiver parecida, né? No caso o fundo é amarelo e o contorno está em um marronzinho, você vai ter dificuldade de remover o fundo através dessa ferramenta máscara de bitmap. Agora com essa imagem aqui, ó, com o fundo branco e o fundo amarelo que eu mostrei para vocês removido, você consegue fazer a sublimação, você consegue colocar num caderno para desenho, você consegue fazer uma caneca sublimada, um adesivo, tá? E aí assim você consegue, usando a ferramenta de máscara de bitmap, remover completamente uma cor de uma imagem, tá bom? Bom pessoal, chegamos ao final aqui das 30 dicas. Se este vídeo te ajudou de alguma forma, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe com seus amigos. E comenta aí qual dessas dicas você já usava e se alguma delas você não conhecia. Valeu e até o próximo vídeo.